Vamos começar no final do capítulo 1. A gente acabou de passar pelo jejum, mas aqui vem o Tânia e nos fala o seguinte: Velo kedata amon she'atshuvah yatanit. As pessoas fazem um erro muito comum, achando que tshuvah é jejum. Jejum é um momento propício para a tshuvah. Agora, tshuvah não é jejum. Como nós já comentamos aqui, se a pessoa passa pensando o tempo do jejum, pensando só que ele está com fome, ele perde a oportunidade de ouro, que é o momento de tshuvah. Isso é Yom Kippur e, na realidade, todos os jejuns. Mesmo aquele que está naquela categoria que nós já explicamos, que é a categoria que precisa passar por tshuvah, Yom Kippur e sofrimentos, não são sofrimentos autoimpostos, são sofrimentos que Hashem traz. Nós não podemos pedir por sofrimentos, nós não podemos aceitar sofrimentos como algo que é uma opção nossa. Nós aceitamos como desígnio divino quando ele manda, mas nós fazemos de tudo para que nós não passemos por testes e nem que Deus traga para nós. Nós pedimos todo dia, por favor, alta vieno e dei Israel, não me traga testes, e não me traga isuri, não me traga sofrimento. Como a gente fala para Hashem, Hashem, você é o Kol Yachol, você é o Todo-Poderoso. Você pode resolver de outra forma. Dá um jeito, resolve de outra forma. É escrito que Hashem, ele lembra nossas falhas com um bastão. Quer dizer, Hashem traz o bastão. Nós não podemos trazer o bastão sobre nós. Isso é uma coisa que o Tânia, ele colocou como regra geral. Que antes do Hassidismo, tinham pessoas com boas intenções que achavam que o caminho para a aproximação divina é autoflagelação. Eles sentavam em cima de formigueiro, em cima de prego, várias situações que eles achavam que, fazendo o corpo sofrer, você estava atingindo uma espiritualidade muito grande. E o Baal Shem Tov começou a desmistificar e mostrando que não é este o caminho. Tanto é que o Magit, o aluno Baal Shem Tov, ele fala uma frase que eu acho que é muito importante, eu sempre lembro ela. Um pequeno furo no corpo é um grande furo para a alma. Quer dizer que o nosso corpo ele tem que ser preservado. A gente tem que dormir bem, comer bem, cuidar da nossa saúde, não procurar sofrimentos. O sofrimento, se Deus traz, nós aceitamos com amor, mas nós não procuramos os sofrimentos. Então, quando Hashem ele percebe que você fez uma tshuvah com amor, fez uma tshuvah no nível mais elevado, como nós vamos estudar, Hashem ele quer que você atinja o nível máximo, ele traz os isurim, traz os sofrimentos. Tanto é que essa é a grande explicação, por que os justos sofrem? Porque não existe um justo perfeito, muito raro. O justo perfeito, ele sofre em nome do povo, mas isso é um caso à parte. Mas a maioria dos justos, eles têm algumas pequenas falhas, e eles pagam em vida. Tanto é que é dito que quem Deus ele ama, ele testa, ele traz dificuldades, que na realidade são uma forma de caparar, uma forma de elevação, uma forma da pessoa atingir um nível muito maior. E aí, se a pessoa faz a parte dele, a Zaibeitaruta, deletata, queimar na panim hulu, itaruta deleira, leoreira, avav, chedushem, lemareca, vonob, surim, olamazé. Então, se ele demonstra um amor muito grande para Deus, Deus devolve com amor muito grande e ele coloca aquele sofrimento, entre aspas, aquela purificação para Neshama. E quando um filho realmente ele entende que o pai ama ele, ele não vê um castigo, por exemplo, uma repreensão do pai como um castigo. Uma repreensão do pai é uma representação de amor. E assim a gente vê
pessoas muito elevadas, filhos já muito elevados, que às vezes eles faziam algo de errado para o nível deles, chegavam para o pai, pai, pode me repreender porque eu fiz isso de errado. Porque eles entendiam que faz parte do amor do pai colocar o filho no bom caminho. E assim também, uma pessoa que ele entende que os Issurim, que a pessoa sofre nesse mundo, sofre já é uma interpretação nossa. As dificuldades que são colocadas no nosso caminho são para o nosso próprio bem, para a nossa própria elevação. Como eu falei antes, o pastor diz, aquele que Deus ele ama, ele castiga, ele na realidade repreende. Portanto, por isso que o Maimônides, e também tem outro, o Sefer Mitzvot Gadol, que é outro grande sábio, que compilou e numerou as mitzvot, lá não existe a mitzvah, não existe o pré-requisito de jejum dentro da mitzvah de Teshuvah. Mesmo nos casos que nós falamos que para atingir a Teshuvah mais elevada precisa de Surim, não consta o jejum. O que consta lá? Raka vidui, o bakashad mechilá, o ashkatu batorá, vidvadut chatotav. Está escrito somente a confissão e o pedido de perdão. Por que tem os dois? O pedido de perdão e a confissão. Então ele diz o seguinte: a Teshuvah existe o corpo e a alma. Quando a pessoa peca, existe ela pecar com o corpo, existe ela pecar com a alma. Com o corpo é a ação prática. Então, por exemplo, se alguém comeu uma comida não kasher, ele comeu com a boca algo não kasher. Agora, se ele tem o prazer daquela comida, então já é uma coisa mais profunda. A alma dele, quer dizer, ele está presente também, envolvido emocionalmente, a essência dele também está conectada com aquilo. Então, na hora de fazer a teshuvah, uma coisa é quebrar a ação, outra coisa é a intenção também. Então, eu preciso fazer o ato da teshuvah, que é a confissão verbal, pedir perdão, fazer tudo o que eu preciso fazer de uma forma mecânica, aí eu tenho que ter também envolvimento, que é o coração junto. Então, não só fala, que a gente falou na aula passada, desculpa, tá bom? Tá, tchau. Não é só falar a palavra desculpa, é realmente sentir o remorso. Então, o contrário também é verdadeiro. Eliminar só a alma com um sentimento elevado, mas sem colocar na prática, na boca, falar, materializar a sua desculpa, também não serve. Porque não é que não serve, está incompleto, precisa dos dois. Mashkatu, Beyoel, Shuvu, Adai, Bechol, Wabchem, Betzom, Becha, está escrito em Yoel. Então está escrito claramente, o versículo diz, retornem a mim com todos os seus corações e com jejum e pranto. Quer dizer que tem a ideia de sim fazer jejum. Falou, isso é quando você quer anular um decreto. Que nem foi feito, teve a polêmica agora no corona, se fazia jejum ou não, porque isso daqui enfraquece o sistema imunológico. Mas o Rabinato-chefe de Israel decretou um jejum no início do corona para anular esse decreto ruim. Então, vários rabinos falaram para transferir isso para Tzedakah, estudo de Torá, etc. Mas existe essa ideia de você colocar um jejum para anular um mau decreto. E esse é o motivo que toda vez que tem uma tzará, uma desgraça que ameaça o nosso povo, toda a humanidade, nós fazemos um jejum. Como tem o famoso jejum de Esther. Qual foi o jejum de Esther? O jejum de Esther foi a guerra que nosso povo teve contra os persas que queriam, na verdade, os persas queriam nos matar, a gente teve o direito de se defender. A Esther jejuou, e todos aqueles que não estavam em guerra, provavelmente era ela a única que não estava em guerra, por isso que é chamado o jejum no nome dela, jejuou para que tivesse sucesso na guerra,
e para que não fôssemos prejudicados. Que horas são? Ok, temos mais 5 minutos. ומה שכתוב בספרי המוסר, בראשם ספר הרוקח, ספר חסידים, הרבה תעניות וסיגופים לעובר על כתוב בתלמיד דין. Tem livros de Mussar, livros importantes, que eles escrevem vários e vários jejuns, autoflagelações. וכן הם מוציאים זרע לבטלה שחיה מטעם ידי שמיים, שכתוב בתורה גבי אל ועונן, ודינו כחייבי כריתות לעניין זה. היינו כדי לנצל מעונש ייסורים של המלאכה לשלום. Realmente tem uma lista complexa de vários e vários e vários jejuns. Tem até uma tabela para cada falha, quantos jejuns tem que fazer. Então, isso é para você trocar pelos Isurim. Então, quando são falhas muito graves, nós falamos que para atingir a capará máxima, você precisa atchuvá, precisa Yom Kippur e precisa de Isurim. Então, eles querem antecipar os Isurim. Em vez de esperar ter o Isurim, eu prefiro logo resolver isso com jejum. Certo? Porém, vocês têm que esperar até os próximos capítulos para entender que isso daqui já não foi abolido, mas foi transferido hoje em dia para outras práticas, porque nós não temos as mesmas condições de outrora. Hoje em dia, quando a gente faz o jejum, a gente fica fraco e não fica realmente mais focado e mais concentrado na tchuvá. Por isso que nossos sábios já, desde a época do Alter Rebbe, da época do Baal Shem, estou falando de 300 anos, já tiraram e colocaram esse projeto de jejuns de uma outra forma. Isso daqui depois a gente vai analisar mais a fundo nos próximos capítulos. Mas só para entender que isso, o jejum não é parte da tchuvá. A tchuvá é você se reconectar, reestabelecer a confiança, o relacionamento, para voltar para o estado original. Isso tem o sentimento de remorso, tem o vidu e a confissão, pedir desculpas. Isso é os vários componentes da tchuvá. Jejum não faz parte do processo da tchuvá. Jejum é uma técnica usada antigamente para você evitar que tenha o terceiro estágio, em casos mais graves, que são os isurim, que são os sofrimentos. Outro motivo que também está escrito nesses livros para fazer jejuns, outra justificativa para esses jejuns é para acelerar e agilizar e concluir logo o processo da tchuvá. Então, a pessoa está com pressa, ela quer logo resolver, então ela fazia na época os jejuns. Hoje em dia, nós vamos ver que é a tzedakah que ela é indicada nesses casos. Vegam, ele traz talvez uma outra possibilidade. Pode ser que ele não fez a tchuvá no nível ideal. Existe a tchuvá por temor, existe a tchuvá por amor. Não dá tempo agora de nós nos aprofundarmos, mas ele diz que pode ser que a pessoa sente que ele não fez a tchuvá no nível máximo, nível de amor, então ele preferia na época fazer os jejuns para conseguir atingir o nível de tchuvá mais elevado. Mas, novamente, hoje em dia, isso é feito através da tzedakah. Resumindo, o capítulo 1. O capítulo 1 é o seguinte: ter tchuvá é muito fácil. Tchuvá significa parar de fazer aquilo que eu fazia. No momento que eu parei de fazer, eu fiz a tchuvá. Depois, é bom você completar a tchuvá. Como se completa a tchuvá? Com a confissão. Com boa decisão de não voltar a fazer isso. Isso daqui são os acessórios da tchuvá. Mas o principal da tchuvá é: eu decidi, eu não vou mais ir contra Hashem. Jejum não faz parte da tchuvá. Ele deu aqui 3 opções, porque
faziam antigamente jejum, mas o jejum ele não é o ingrediente da teshuvá. Portanto, nós concluímos que a teshuvá, ela é possível, ela está ao alcance de cada um de nós. Tem casos que tem que esperar até Yom Kippur, tem casos que tem Surim acompanhando, mas a teshuvá, ela está ao alcance de todos nós, que possamos aproveitar esse presente, que isso é um presente. Se você quebrou a tela do teu celular, não tem jeito, você tem que comprar uma nova. Nós temos como recuperar o nosso estado de serenidade, a nossa relação com Hashem, a nossa integridade. Tudo isso é possível recuperar através da teshuvá. Vamos agora